Fala galerinha, beleza? Marcelo Pimentel na área com mais uma super dica para vocês. Hoje a gente vai fazer um resumão sobre trabalho a quente. Vamos aprender a identificar e a diferenciar, né, as atividades, uma solda com eletrodo, um corte, né, com a esmerilhadeira, um desbaste, a diferença entre TIG e MIG, né, tudo que envolve o trabalho a quente, né, os riscos envolvidos, os riscos primários, os riscos secundários, os EPIs. Vamos fazer aí, né, um resumão sobre trabalho a quente. Posso falar para vocês que o vídeo tá maravilhoso. Espero que vocês gostem aí. Peço para que se inscrevam aí nos meus canais, nas minhas redes sociais aí, Instagram, Facebook e YouTube, Marcelo Pimentel SST, certo? E se liga aí que vai ter várias dicas aí também bacana aí neste vídeo, beleza? Então vamos começar aqui, pessoal, sobre trabalho a quente aí, né? Noções e liberação, né? Noções para liberação dessa atividade. Bom, o que seria o trabalho a quente? Normativamente, ainda a gente vai falar sobre as normas ainda, então fiquem atentos aí. A gente ainda vai falar sobre as normas. Mas normativamente, a NR34 ela fala: para fins desta norma, considera-se trabalho a quente as atividades de soldagem, goivagem, esmerilhamento, corte e outras que possam gerar fontes de ignição, tais como aquecimento, centelhamento ou chama. Trabalho a quente é a definição de toda atividade envolvendo queima, soldagem ou operações similares que são capazes de iniciar incêndios ou explosão. Trabalho a quente também inclui outras atividades com potencial de criar fontes de ignição. Essa é a palavra-chave, certo? Fontes de ignição, tais como corte, brasagem e desbaste. A gente vai falar um pouco, pessoal, sobre algumas atividades para a gente saber entender o que seria uma goivagem, certo? O que seria um desbaste. Essas palavras a gente vai entender ainda aí, eu vou trazer para vocês para a gente saber diferenciar. Para mim, né, esse é o meu conceito agora. Qualquer atividade que exista a possibilidade de iniciar um processo de queima, incêndio ou explosão que vai gerar dano à vida, ao patrimônio, ao meio ambiente, a gente pode considerar aí trabalho a quente, certo? Fique atento que a gente ainda vai falar sobre as normas também que contemplam o trabalho a quente, beleza? Bom, e os EPIs que são utilizados aí nessa atividade? Basicamente os EPIs são capacetes, né, ou máscaras de solda, ok? Nós vamos ter aqui protetores, né, para os olhos ou lentes, né? A gente ainda vai falar um pouco sobre as lentes de proteção, a proteção auricular, certo? Para ruído, proteção respiratória, que é muito importante, a proteção respiratória, certo? E os aventais de raspa ou até mesmo hoje a gente já encontra, né, a jaqueta, a roupa toda completa de raspa, luvas de cano alto de raspa, certo? Mangotes também, as perneiras também, sapatos, né? Perdão, calçados de segurança. E importante também, pessoal, se a gente estiver usando um avental, que a vestimenta, que o fardamento seja um fardamento retardador de chamas também, certo? Não só usar o avental, mas sim o fardamento que eu estou usando seja um fardamento ali retardador de chamas. Para atividades específicas, certo? Aí serve aqui a observação. Em atividades para espaço ou ambiente confinado, trabalhos em altura que haja necessidade de atividades com EPIs específicos, tal como cintos paraquedistas, talabartes, entre outros, deve-se analisar a APR, Análise Preliminar de Risco, certo? Se há a recomendação de uso de equipamentos com fitas retardadoras de chamas. Ou seja, eu vou fazer uma atividade a quente, né, onde vai soltar muita centelha, muita fagulha. E dentro da análise de risco ali, né, existe a recomendação de usar cintos paraquedistas com as fitas retardadoras de chamas, certo, pessoal? Então, existe esses cintos com essas fitas retardadoras de chamas específicas para algumas atividades e uma delas, né, se estiver dentro da análise de risco, é a atividade a quente também. Ok? Bom, falando rapidamente sobre as lentes aí, as lentes de proteções, basicamente nós vamos encontrar no mercado, né, a lente de opacidade 10, 12 ou 14, certo?
A de 10, ela corresponde de 60 a 100 amperes. A de 12, ela está ali variando entre 160 a 250 amperes, né, a corrente. E de 14, de 250 a 500 amperes. Certo, pessoal? Então essa é a opacidade das lentes. Elas vão de acordo a corrente de trabalho, né? A corrente que você vai executar ali a atividade. E aí aqui tem algumas atividades, certo? De goivagem, de corte com plasma, soldagem TIG, MIG, MAG, certo? E algumas correntes que são utilizadas nessas atividades e aqui as lentes que devem ser utilizadas, certo? E embaixo uma observação bacana aqui, ó. Não realizar serviços de soldagem utilizando lentes de contato, certo? Porque elas podem fundir, pessoal, as mesmas à retina, causando lesões graves, certo? Então é só uma observação bacana aí para você ter uma proteção aí para os olhos, certo? Então a opacidade das lentes vão de acordo ali a corrente elétrica utilizada na atividade. Bom, e a atividade em si de trabalho a quente, basicamente na área industrial, a gente vai usar alguns desses recursos aqui. Basicamente seria a esmerilhadeira, que ela vai fazer ali o desbaste ou até um corte, certo? Desbaste, pessoal, seria remover, né, retirar. Exemplo, eu vou fazer o desbaste de uma tinta, vou fazer o desbaste de um produto que ficou muito saliente, certo? Então, desbaste seria lixar mesmo, vou falar lixar, né? Seria lixar ali, tirar, remover aquela parte ali, ficou um pouco mais saliente ali, certo? Seria o desbaste. Lembrando que existe disco para o corte e disco para o desbaste, então vale a pena falar. Sobre o disco também a gente tem que ficar atento ao giro do disco, né? E ao giro da máquina para ver se os dois correspondem, certo? Se são equivalentes. Outras partes que a gente pode falar aqui a parte aqui, né, que vai cobrir as partes móveis. Então aqui as barreiras, né, que vão cobrir as partes móveis. Então ela vai ter que ter essa proteção do disco. O disco também não pode ter nenhum tipo de rachadura, né? Ele tem que estar íntegro para a atividade. A empunhadeira aqui, certo? Esse cabo aqui da empunhadeira também, ele tem que estar firme, certo, pessoal? Então o que a gente pode falar basicamente das esmerilhadeiras, basicamente isso. Então a gente tem soldas também elétricas, a gente vai falar um pouco aí na frente. Também tem o oxicorte, né, que é mais utilizado, né, o oxacetileno para corte, a gente vai falar um pouco aí na frente. Certo, pessoal? Bom, basicamente nós temos aí o trabalho com o eletrodo. Então, como é que eu vou identificar uma atividade com eletrodo? Basicamente, você vai ter um carrinho, né, com inversor, uma fonte, certo? Para essa atividade, ligada a um alicate. Esse alicate vai ser colocado aqui um eletrodo, como está na imagem aqui, né? O trabalhador com o seu alicate, um eletrodo, fazendo solda com eletrodo. Então, quando você vê essas características ali na atividade, né? Um alicate, um eletrodo, você já sabe que é uma solda com eletrodo, certo? Você já consegue identificar aí qual é o tipo de trabalho, atividade que ele vai fazer. E aí a gente tem também a TIG, MIG, MAG, certo? TIG, MIG, o que seria isso? Nós temos aqui a diferença, né? Nós temos aqui as tochas, certo? TIG e MIG. Eu não vou falar exatamente da atividade da TIG, MIG, MAG, certo? Da solda, pessoal. É mais para a gente identificar e poder analisar os riscos, né? É mais para uma liberação de atividade, certo? É um vídeo bem prático esse, certo? Então, a diferença é que você já vai ter umas soldas, umas tochas, perdão, certo? Você vai ter as tochas aqui nessa atividade, vai ter o arame, também vai ter uma fonte, certo? E a grande diferença é a presença do cilindro, certo? Do cilindro de um gás inerte, geralmente argônio, hélio ou até mistura de gases, né? Com argônio e CO2. Você vai ter aí a presença do cilindro de um gás inerte, certo? Aqui nessa cor marrom, representando o argônio, certo, pessoal? Então, o TIG, o MIG e o MAG nada mais é do que uma atividade ali de solda, né? Né? Que você vai fazer ali trabalho a quente com gás, certo? Inerte, beleza, pessoal? Então, se você reconhecer, ver o cilindro, ver aqui o redutor de regulador, né? de pressão, ver aqui a fonte,
as tochas, né, e o arame ali, né, para um desses processos, mas assim a característica principal é o cilindro. Você já consegue diferenciar um pouco aí do eletrodo, certo? Que não vai haver esse cilindro aí, na maioria das vezes você vai encontrar, porque existem processos TIG, MIG sem o gás, certo? Mas na maioria das vezes você vai ver, na grande maioria das vezes você vai ver aí a presença de um cilindro, de um gás inerte, ok? Bom, e aí a gente tem o oxacetileno, que ele pode ser usado com acetileno, com GLP, com outros gases, certo? E com o cilindro de oxigênio. Ele geralmente é usado para corte, certo? É um processo de corte. E qual que vai ser a diferença? Você vai ter a presença de pelo menos 2 cilindros, certo? Um carrinho com 2 cilindros, e você já não vai ter a presença daquelas fontes ali, né? Vai ser um carrinho com 2 cilindros, um cilindro de oxigênio e um cilindro do gás ali inflamável, no caso aqui o acetileno, certo? O cilindro de oxigênio vai estar na cor preta ou na cor verde. O cilindro de cor verde ele é mais utilizado na área medicinal, mas não é nenhum absurdo você não eu já vi o cilindro de oxigênio da cor verde na área industrial. Não é nenhum absurdo, você vai acabar encontrando, certo? Mas ele é na cor preta ou esse da cor verde, e o cilindro aqui de acetileno ele será na cor vermelha. A diferença é que a gente vai ter esses reguladores aqui, né, de pressão, as mangueiras, né, correspondendo aqui o acetileno e o oxigênio, certo? A mangueira vermelha para acetileno e a vermelha e a verde para o oxigênio. Nós vamos ter aqui as válvulas corta-fogo, certo? E o maçarico. Então ele vai ter um maçarico, ele já não vai ter aquela tocha, ele já vai ser um maçarico. Certo, pessoal? Então a gente já consegue identificar aqui rapidamente e já valeria o like já só essa identificação de eletrodo, TIG, MIG e oxacetileno, certo? Já valeria aí, porque agora você já consegue analisar rapidamente, identificar rapidamente quais são as atividades ali, qual tipo de trabalho quente que está sendo realizado ali, certo? Uma coisa interessante de falar é que esses reguladores de pressão aqui, eles têm roscas invertidas, né? Rosca direita e rosca à esquerda, certo? É justamente para não haver a troca ou até a adaptação, certo? Desses equipamentos aqui. Então você já consegue identificar rapidamente aqui o eletrodo, certo? Basicamente vai ser um alicate com alguns eletrodos ali conectados, o TIG e o MIG, que você vai ter aí a presença de um gás inerte, e o oxacetileno, que você vai ter a presença ali de 2 cilindros, né, das mangueiras verdes e vermelhas, certo? E do maçarico. Então, rapidamente você já consegue identificar agora um trabalho ali, né, a quente com solda. Bom, e quais são as normas que falam, né, que comentam no seu texto base ali sobre trabalho a quente? Basicamente é a NR18, que ela traz um pequeno texto ali falando sobre trabalho a quente, e a NR34, que ela traz um texto um pouco maior, vamos falar assim, né, da NR18, falando sobre trabalho a quente. Mas eu quero deixar aqui uma dica muito bacana, certo? Existe uma NBR, a NBR 7678, certo? Que fala sobre segurança na execução de obras e serviços na construção. Esta NBR, ela é uma NBR bem antiga, veio 1900 e bolinha. Mas essa NBR ela é bem bacana porque ela traz vários conceitos, certo? Vários requisitos também de segurança, vários requisitos para atividade a quente, certo? Atividade com solda também. Então vale a pena, né? Se eu não me engano, a Petrobras usa muito essa NBR como referência. Então vale a pena você dar uma olhada nela. Ela é antiga, certo? NBR 7678. Dá uma olhadinha nela lá, vocês vão gostar bastante. Vamos olhar rapidinho as normas regulamentadoras aqui, o que é que elas falam. Tanto a NR18 quanto a NR 34, né? Construção naval ali, manutenção naval. O que é que acontece? A NBR 7678 de 1983 deve ter aí 30 e um bocado anos aí, certo? No seu item 5.15 ela fala sobre operações de corte e solda. Olha, pessoal, é um texto bem grande, certo? Eu não vou parar para ler a NBR, mas ela tem aí bastante, né, texto
relatando aqui sobre o trabalho com solda, certo? Esse trabalho a quente aí com solda. É o item, perdão, passei aqui 5.15, operações de corte e solda, soldagem, certo, pessoal? Então dá uma olhada aí, uma dica que eu deixo para vocês, NBR 7678 de 1983, faz tempo. Bom, vamos lá para a NR18. Ela fala aqui das operações de soldagem e corte a quente. Ela traz aqui alguns critérios, né? Na operação, quando for executados na operação soldagem e corte a quente com chumbo, zinco, materiais revestidos de cádmio, será obrigatória a remoção por ventilação local exaustora. Então, a gente vai ter que ter um exaustor para esses fumos metálicos aí, certo? A gente ainda vai falar um pouco, pessoal, sobre esses riscos aí de fumos metálicos, que são realmente graves aí para a saúde do trabalhador, certo? Aqui esse item aqui, o dispositivo usado para manusear eletrodos deve ser isolado adequadamente à corrente usada. Então o alicate, né, ele deve ser isolado, né, para a corrente que vai ser utilizada. Isso é importante de falar também. Por causa de riscos elétricos, certo? A gente vai falar aí na frente também. Nas operações de soldagem e corte, é obrigatória a utilização de anteparos eficazes, certo? Para a proteção dos trabalhadores. Nas operações de solda, corte a quente, recipientes, tanques ou similares, que envolvam geração de gases confinados e tal, é obrigatória a adoção de medidas preventivas, certo? Adicionais para eliminar o risco de explosão e intoxicação, né? Medidas aí adicionais, né? As mangueiras devem possuir mecanismo contra retrocesso de chamas, né? O corta-chamas, né? Aquela válvula corta-chamas que deve ser colocada ali na saída do regulador de pressão e lá próximo ao maçarico também, certo? Então ele deve utilizar aí. É proibida a presença de substâncias inflamáveis e tal, garrafas de oxigênio, garrafas, né? Não cilindros, ele colocou garrafas aqui, mas está valendo. Os equipamentos de solda elétrica devem ser aterrados, isso a gente já conhece, né? Os fios condutores de equipamentos e pinças e tal, né? Todos eles devem estar ali protegidos dessa questão da parte elétrica. Bom, pessoal, esse aí é o resumo, né, da NR18, o que a NR18 fala sobre o trabalho a quente. Vamos para a NR34, já é um texto maior, certo? Já traz mais informações aí. Bom, as medidas de proteção, aqui ele para fins dessa norma, ele explica o que é trabalho a quente, dá o conceito, na verdade. Né? Para as medidas de proteção contemplam esta norma, né, de ordem geral e as de ordem específica. Ou seja, dentro da NR34, ele vai dividir aí, certo, as medidas de proteção com medidas de ordem geral e medidas de medidas específicas, certo? As de ordem geral são medidas ali genéricas que devem ser aplicadas em toda atividade a quente, certo? E as medidas específicas são específicas para tal atividade que será exercida ali. Então, basicamente, a NR34 ela divide assim as medidas, certo, de proteção. Bom, as medidas de ordem geral, né, inspeção preliminar. Então, você deve fazer uma inspeção preliminar no local do trabalho, né, o local deve estar limpo, seco, isento de agentes combustíveis inflamáveis. A área somente será liberada após a constatação de ausência de atividades incompatíveis com trabalho a quente. Então, o primeiro item ele fala de inspeção, né? E aí o segundo item ele fala de proteção contra incêndio, né? Providenciar, eliminar possíveis riscos de incêndio, instalar proteção física contra fogo, respingos, calor, fagulhas e tudo mais, inspecionar o local, né? Para que todos os trabalhadores ali, né, a fim de evitar princípios de incêndio, né, que tenha qualquer risco ali para o trabalhador, seria mais ou menos isso. Bom, controle de fumos e contaminantes. Eu vou dar uma lida nesse item aqui, certo? Limpar adequadamente a superfície e remover os produtos de limpeza utilizados antes de realizar qualquer operação. Então, o ambiente tem que estar limpo, preparado e adequado para a atividade a quente, certo? Providenciar a remoção de ar a fim de eliminar gases, vapores e fumos e tal. Então, a gente deve ter exaustores, né, em alguns tipos de atividade a quente para estar removendo ali uma atmosfera ali que possa ter algum tipo de gás, vapores ou até fumos ali que possa prejudicar o trabalhador, certo? Sempre que ocorrer a mudança de condições nas atividades,
devem ser interrompidas avaliando as condições novamente. Então é só um resumo da NR34 aqui. Quando a composição do revestimento de peça, esse item é bacana, bora lá. Quando a composição de revestimento da peça ou de gases liberados no processo de solda-aquecimento não for conhecida, certo? Ou seja, quando você estiver fazendo ali a solda, certo? De uma superfície, só que você não conhece o tipo de gás, né, que está sendo liberado ali, certo? Não for conhecida, deve ser utilizado equipamento autônomo de proteção respiratória ou proteção respiratória de adução por linha de ar comprimido, de acordo com o previsto no Programa de Proteção Respiratória PPR. Onde é que eu vou localizar isso aqui? Na Fundacentro, certo? Esse programa de proteção respiratória a gente pode dar uma olhadinha lá na Fundacentro. Pessoal, o que ele quer dizer com isso aqui? Então, quando a gente tiver, né, revestimento, peças, gases liberados no processo de solda ou aquecimento não conhecido, não conheço qual é o resultado, né, desses gases aí, deve ser utilizado conjunto autônomo de proteção respiratória ou ar mandado, né, ou linha de ar, né, comprimido, certo, pessoal? Então, quando eu não conhecer o resultado daquele trabalho, né, os gases liberados, os fumos liberados, eu devo utilizar proteção respiratória, certo? Autônoma ou ar mandado. Tranquilo? Bom, utilização de gases, ele vai falar aqui um pouco sobre a utilização de gases. Nos trabalhos a quente com utilização de gases, devem ser adotadas as seguintes medidas. Utilizar somente gases adequados à aplicação de acordo com a informação do fabricante, certo? Seguir as determinações da FISPIC, né? Usar reguladores de pressão calibrados conforme o gás empregado, né, na atividade ali. Certo, pessoal? E aí ele fala aqui, é proibida a instalação de adaptadores entre o cilindro e o regulador de pressão. Caso de equipamento de oxacetileno, deve ser utilizado dispositivo contra retrocesso, o corta-chamas, a gente já viu, certo? Na alimentação da mangueira e do maçarico ali. Bom, quanto ao circuito de gás, deve ser observado inspeções antes da atividade para assegurar a ausência de vazamento. Então a gente tem que olhar, né, se não está tendo esse tipo de vazamento. Manutenção periódica, estabelecer no procedimento da empresa conforme especificações técnicas do fabricante. Certo, pessoal? Somente é permitido emendas e mangueiras por meio de uso de conector em conformidade com as especificações técnicas do fornecedor ou fabricante, né, do fabricante. Beleza, pessoal? Então a gente pode usar qualquer tipo de conector desde que tenha uma liberação prévia, né, do fabricante. E aí ele vai falando aqui um pouco mais sobre os cilindros de gases, né, o que eles devem ter, alguns outros textos, a parte de equipamentos elétricos, bem importante nesse trabalho a quente. A gente deve usar aquelas tomadas, né, com proteções IP, aquelas tomadas stack, aquelas tomadas industriais, certo? Aquelas tomadas trifásicas, stacks que a gente acha na área industrial. Então ele fala um pouco sobre essa questão da segurança. E aí as medidas específicas, tudo isso que a gente falou acima foram medidas de ordem geral. E agora são as medidas de ordem específicas, são as medidas específicas para uma atividade, para a atividade ali, uma atividade específica a quente. Então ele deve falar o que deve, né, estar ali na APR, né, determinar as medidas de controle, radioabrangência, isolar a área, sinalizar, o observador, né, avaliar a necessidade de vigilância especial contra incêndios, o observador, né, e de sistema de alarme. Isso aqui vai ter que ser avaliado dentro da minha análise de risco da atividade, certo? Esse observador aí, certo? Então as outras providências sempre que necessário. Então aqui são de medidas específicas o que a gente deve fazer ali na atividade. Ele traz aqui já outros, né, que já vai para a parte de altura. Então, pessoal, seria mais ou menos isso aqui, o resumo da NR34, sobre trabalho a quente, certo? Bom, ele comenta aqui também no texto, lá no anexo dele, no item 4, anexo 1 no item 4, o curso básico de segurança para trabalho a quente. Curso básico de segurança para trabalho a quente. Com carga horária mínima de 8 horas. 8 horas, certo? São 4 horas para o módulo geral, né?
uma visão geral ali sobre trabalho a quente. Então você vai ter todo, né, as especificações, conceitos, riscos, análise de riscos e tal, certo? E um módulo específico, aplicável às diferentes modalidades de trabalho a quente, voltadas para a sua atividade específica, certo? Que também é uma carga horária de 4 horas. Então a gente tem aí 4 horas, certo? De carga de módulo, de um módulo de ordem geral, né? Mais genérico, para conhecer os riscos ali envolvidos na atividade, e um módulo de 4 horas aplicados, específico para a sua atividade, certo? Então o curso ele tem ali carga horária mínima de 8 horas, pessoal, 8 horas. Beleza? Então essas aí foram as normas regulamentadoras. Uma NBR, eu não li a NBR porque ela é bem grande e o vídeo vai acabar ficando bem grande também, certo? Mas eu trouxe para vocês aí um pouco do resumo aí da NR18 e NR34 para vocês darem uma olhada aí, um geralzão aí sobre trabalho a quente. Certo, pessoal? Então, vamos olhar aqui rapidinho, né? Já foi dito o risco, né, com fumos metálicos. Pessoal, de fato, alumínio, chumbo, né, como foi dito, manganês, certo, pessoal? Vão gerar alguns fumos metálicos ali, bem a longo prazo, né, bem prejudicial ao trabalhador, né? Ele vai adquirir ali uma pneumoconiose, ele pode, né, ficar DPO-cítico. Eu já tive uma experiência já de pegar um trabalhador que ele, né, teve uma doença crônica pulmonar, ele acabou adquirindo asma, trabalhando com solda, e aí depois ele foi perdendo o olfato e o paladar. E aí com o medicamento que ele tomava muito corticoide, ele acabou adquirindo também um glaucoma. Estou falando do mesmo trabalhador, certo? Que ele acabou adquirindo asma, né? Ficou DPO-cítico. Depois ele acabou perdendo paladar, olfato, e com o uso do medicamento ele acabou adquirindo um glaucoma, certo, pessoal? Então, esses fumos aí, eles são considerados neurotóxicos, então a gente tem que ter um cuidado muito grande, certo, com esses fumos metálicos aí. A gente está observando aqui a presença de um exaustor, né? Fazendo aí, vamos falar assim, a sucção, né? A remoção desses fumos metálicos aqui na atividade. Isso é um risco muito grande, certo, pessoal? Fique atento aí, proteção respiratória para o trabalhador. Certos riscos elétricos também, então a gente está vendo aqui o trabalhador, né, com a mão aqui sobre a bancada, pegando aqui no eletrodo, né, revestido aqui, e aí você está vendo aqui a corrente elétrica passando e passando por ele também, né? Então o choque elétrico nada mais é do que a passagem da corrente elétrica, né, pelo nosso corpo. Então aqui, ó, ele acabando tomando choque aqui, certo? Então a parte elétrica também não deve ter emendas. As tomadas que eu já falei, as tomadas, né, stack, com as proteções IP, IP44, IP45, algumas medidas de proteção para a área elétrica. As máquinas devem ser aterradas, então a gente tem que ficar atento a isso também. Certo, pessoal? Riscos elétricos. Bom, e para um todo, né? Para a gente fazer um resumão agora aí da atividade. A atividade, você deve limpar a área, certo? Remover qualquer tipo de poeira, de contaminante em áreas enclausuradas, ambientes confinados, ou espaço confinado ou ambientes confinados. Esse tipo de poeira, de pó suspenso em um local, pessoal, pode transformar aquela área em uma área classificada, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado em fazer um tipo de trabalho a quente em uma área com potencial ali explosivo, né? Com pó, com poeira também, certo? Então deve ser removido todo esse pó, essa poeira do local, né? Em algumas atividades, molhar a área, né? Preparar todo o ambiente, né? Molhar algumas áreas, isso é comum também. Sinalizar, é importantíssimo sinalizar, certo? A gente está vendo aqui um trabalhador executando atividade, não sei se direito é um guarda-corpo aqui e tal, certo? E a gente está vendo aqui as centelhas, as fagulhas caindo, né, sobre o pavimento aqui inferior, né, essa parte inferior aqui. Então a gente tem que tentar identificar, né, esses riscos, sinalizar, ter a presença do observador também no local, é muito importante, certo? Criar medidas de controle, como barreiras físicas também, né? A gente está vendo aqui esse biombo de proteção, aqui está vendo um líquido inflamável, então uma barreira física, né, para proteger, a presença também do observador com o extintor aqui no local, certo? Extremamente importante para a atividade.
analisar a atmosfera, né? Ver ali os limites inferiores de explosividade, analisar o oxigênio também, analisar todo o ambiente, principalmente quando esse ambiente for confinado, certo? E as medidas de combate a incêndio, né? Os hidrantes, extintores, né? O observador também, ter esse treinamento aí específico para combate a incêndio. Certo, pessoal? Bom, obrigado. O vídeo acabou ficando um pouco extenso, mas eu tenho uma certeza aí que deu para dar uma visão muito bacana para vocês aí sobre trabalho a quente, certo? Peço novamente que se inscrevam aí nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Marcelo Pimentel, SST. Beleza, galera? Forte abraço para vocês aí.